E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura com todos vocês? Na nossa 25ª aula do curso de farmacologia, vamos para a quarta parte, falar dos fármacos atuantes na junção neuromuscular e gânglios autônomos. Nessa aula especial, a gente vai encerrar a parte dos fármacos que vão atuar na junção neuromuscular, e aí, nas próximas aulas, a gente vai começar a tratar dos fármacos atuantes nos gânglios autônomos. Então, para encerrar essa parte, nessa aula especial, nós vamos falar do perfil toxicológico dos fármacos bloqueadores das junções neuromusculares e vamos mostrar as intervenções para a reversão dos efeitos tóxicos. Eu vou mostrar duas intervenções importantes aí do uso destes fármacos, aí, o que a gente faz para reverter os efeitos, tá? Duas condições especiais que a gente tem que tomar bastante cuidado e ter bastante atenção. Então vamos começar aqui falando dessa parte toxicológica. Antes da gente entender de fato isso daí, vamos relembrar um pouquinho a parte do mecanismo aí, dos inibidores competitivos e dos agentes despolarizantes, para a gente ter uma noção qual a característica tóxica que cada um vai apresentar e qual que pode ter um efeito mais exacerbado em relação ao outro, porque isso daí vai ter e eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos colocar aqui a junção neuromuscular, bem representada aí por essa figura. Vamos colocar os receptores nicotínicos aí, na qual os inibidores, tanto os competitivos como os agentes despolarizantes, vão estar atuando, tá? E vamos colocar a nossa acetilcolina, que é, de fato, o mediador, o neurotransmissor fisiológico que vai ligar no receptor nicotínico. Bom, no caso dos inibidores competitivos, como é que a gente tinha visto, o sódio, então, ele vai começar a entrar pelos receptores nicotínicos quando a gente tem uma estimulação pela acetilcolina. No caso desses inibidores, eles vão competir pelo mesmo sítio que a acetilcolina vai estar competindo, Só que esses inibidores, eles vão promover o fechamento do receptor nicotínico. E aí o sódio não vai entrar e, obviamente, não vai ter quadros de despolarização, não vai promover a contração muscular e aí nós vamos ter uma queda na força de contração. Coloco queda porque, obviamente, não vão ser todos os receptores nicotínicos que vão ser bloqueados. O músculo ele tem uma diminuição interessante na sua força de contração. No caso dos agentes despolarizantes é um pouco diferente, como eu mostrei para vocês. Então eles vão se ligar no receptor nicotínico, vão ativar esse receptor e o sódio vai começar a entrar. Só que, como eles têm uma ativação duradoura e eles têm uma certa resistência à degradação por acetilcolinesterases, o que vai acontecer? A célula muscular vai despolarizar e não vai conseguir repolarizar de novo. Nessa condição, pelo fato dele não conseguir repolarizar, o sódio, que entra também por outras vias, principalmente de canais de sódio voltagem independente, tem um abalo nisso daí. Esses canais eles não vão conseguir serem abertos de novo por causa da voltagem alta. Vai ter uma inibição da entrada do sódio, então ele vai diminuir a sua entrada gradativamente, E, obviamente, o potássio vai ficar saindo. Enquanto a célula está despolarizada, os canais de potássio voltagem independente estão ativos, então o potássio começa a sair. E nessa condição, que nós temos também o bloqueio dos receptores nicotínicos, perijuncionais, e eles não vão se abrir até a membrana repolarizar, e aí nós temos um abalo na condição de contração da musculatura estriada esquelética e nós temos uma queda na força de contração. Observe o seguinte, aqui nós temos dois mecanismos distintos, obviamente, a gente já tratou isso daí, só que nessa condição, principalmente aqui dos inibidores competitivos, nós vamos ter uma alteração aqui no sódio para ele não entrar e nos agentes polarizantes, além do sódio, nós vamos ter a saída de potássio. E, obviamente, observando a parte da queda na força de contração, um dos efeitos tóxicos também que pode ser causado pelo uso dos agentes bloqueadores da junção neuromuscular é uma queda na força de contração grave, e isso pode causar um problema sério para o indivíduo. Mas no caso dos agentes polarizantes, pelo fato da gente começar a ter uma hiperpotassemia, existem muitos problemas relacionados com o aumento da concentração de potássio extracelular acontece. E aí a gente pode dizer que o uso dos agentes despolarizantes, o efeito tóxico ele é muito mais pronunciado do que o uso dos inibidores competitivos. Tá? Até mesmo porque a gente não consegue antagonizar o efeito dele aqui em muitas ocasiões, a gente não consegue deslocar ele, porque ele tem uma ativação duradoura e consegue ligar super bem. E quando a gente fala especificamente, então, na condição toxicológica desses fármacos, como eu falei para vocês na aula passada, os principais efeitos e usos desses fármacos é numa condição especializada, onde ou um médico anestesista ou um médico que teve um treinamento específico para administrar os bloqueadores da junção neuromuscular periférica pode atuar. Então, os efeitos que a gente vai observar vai ser efeito em comunhão, em condições, principalmente quando a gente está numa condição de anestesia. O indivíduo vai fazer um procedimento cirúrgico e anestesiou. E nessa condição, em comunhão com esses dois agentes, anestésico e bloqueador neuromuscular, nós podemos ter, por exemplo, a apneia prolongada, que é, obviamente,
uma diminuição na força de contração prolongada, e isso pode causar problemas respiratórios. Colapso cardiovascular também, por decorrência da alteração da força de contração e respiração do indivíduo, então a gente pode ter um colapso cardiovascular também. Aumento da liberação de histamina, como eu mostrei para vocês na aula anterior, determinados fármacos aí que atuam na junção neuromuscular são capazes de promover a liberação de histamina em determinadas células brancas, né, os mastócitos lá, então às vezes pode ter uma liberação de histamina. Hiperpotassemia, no caso da hiperpotassemia, é na questão dos fármacos despolarizantes, então é o decametônio e o succinilmetônio. Podemos ter também hipertermia maligna, paralisia respiratória. Uma coisa importante que a gente vai ter que notar é especificamente essa hipertermia maligna, que é uma doença autossômica dominante, né, que ela está presente lá nos cromossomos autossômicos, e é por decorrência de uma mutação principalmente no receptor de rianodina. Essa mutação vai fazer com que, se o indivíduo for exposto a condições anestésicas, ou seja, ele tiver exposto a algum agente químico que tenha uma função anestésica, foi mostrado que isso faz com que o músculo ele contraia com uma violência tão grande e comece a aumentar a temperatura corpórea devido ao aumento do metabolismo do indivíduo. Tá? E uma coisa importante, né, principalmente para quem vai trabalhar com anestesia, né, se vai fazer administração concomitante de determinados anestésicos com succinilmetônio, por exemplo, né, um sinal clássico do início da hipertermia maligna é o aumento do tônus do músculo mandibular. Então, se isso acontece no momento em que o indivíduo está submetido a uma condição anestésica e uso concomitante dos fármacos atuantes na junção neuromuscular, isso é um indício muito grande e nós vamos ver mais ou menos como é que trata isso aí, falando da parte de reversão de efeitos tóxicos. Bom, obviamente, né, a gente tem que pensar que, como é uma condição muito específica, nós temos que reverter os efeitos que são mais graves para o indivíduo, principalmente a paralisia respiratória e a condição de hipertermia maligna. Mas antes a gente pode dar uma olhada aqui nessa tabela, que vai fazer basicamente um comparativo de quando você administra determinados agentes, o que vai acontecer quando já tivemos administrados ou bloqueadores competitivos ou bloqueadores despolarizantes. Então, numa condição, se a gente quiser reverter alguns efeitos de bloqueadores competitivos, o uso de alguns agentes anticolinesterásicos, como por exemplo neostigmina, né, o edrofone, eles têm condição de reverter o bloqueio causado pelos bloqueadores competitivos. Por quê? Porque os agentes anticolinesterásicos eles vão bloquear a ação da enzima acetilcolinesterase, vai aumentar a quantidade de acetilcolina na fenda da junção neuromuscular e aí ela vai deslocar esses bloqueadores, né? Então, podemos ter uma ação reversiva. Já nos bloqueadores despolarizantes, como eles têm uma estrutura química semelhante à acetilcolina, né, não vai ter esse deslocamento, até mesmo porque eles são ativadores, então nós não vamos ter nenhuma reversão do efeito. E, por exemplo, né, nós temos aqui duas condições onde a gente administra ou tubucurarina, que é um bloqueador competitivo, ou decametônio, que é um bloqueador despolarizante. E aí, se a gente administra previamente a tubucurarina e analisa depois um efeito que a gente administra depois, outro bloqueador competitivo ou outro bloqueador despolarizante, na condição, como estamos administrando dois bloqueadores competitivos, a gente pode ter uma ação aditiva, né? Só que, na condição que a gente administra esses bloqueadores despolarizantes, a gente vai ter uma condição antagônica, que, ou seja, vai despolarizar, mas obviamente os efeitos vão ser parecidos. E aqui, teoricamente, quando a gente administra decametônio, pode ser que não tenha nenhum efeito, porque teoricamente eles não vão competir pelo mesmo sítio, né? Na verdade, os bloqueadores competitivos competir com a acetilcolina, mas vão desencadear um efeito inibitório, né? Esse aqui, como ele tem um efeito ativador do receptor nicotínico, pode ser que tenha um efeito antagônico, tá certo? E quando a gente administra decametônio, que é um bloqueador despolarizante, com outro bloqueador despolarizante, pode ocorrer um efeito que a gente chama de taquifilaxia. O que é esse efeito? É quando a gente faz uma outra administração consecutiva do mesmo fármaco e aí o efeito ele diminui, né? Geralmente isso ocorre para determinados fármacos. Isso pode acontecer, mas como também pode ter um efeito aditivo, certo? Então aqui tem uma pequena observação do que a gente pode estar utilizando para reverter ou aumentar, por exemplo, o efeito desses dois fármacos aí atuantes na junção neuromuscular. Mas basicamente, como eu falei para vocês, a coisa mais importante é nós impedirmos
os efeitos mais importantes e característicos aí que podem levar o indivíduo a óbito, que é a paralisia respiratória e a hipertermia maligna. Então vamos dar uma olhadinha aqui em relação à reversão dos efeitos dos bloqueadores competitivos, que geralmente a gente pode observar a paralisia respiratória com o uso desses bloqueadores em concomitância com agentes anestésicos, né? Então o que se faz? Basicamente, se faz a administração de alguns fármacos anticolinesteráticos, como eu mostrei para vocês, que é o metilsulfato de neostigmina, que pode ser de 0,5 a 2 mg administrado intravenosa, ou o hidrofônio, 10 mg intravenoso, e aí vai se ajustando a dose até no máximo de 40 mg para observar a reversão do efeito, que daí nós vamos deslocar esses fármacos lá do sítio de ligação com o receptor nicotínico e vamos começar a ter um efeito aí da aumento da força de contração, caso seja necessário. Nesse caso da paralisia respiratória, não falei para vocês, é mais por conta do abalo lá do diafragma, o indivíduo não conseguir respirar. E no caso dos bloqueadores despolarizantes, né, que como nós não vamos ter um efeito competitivo, mas um efeito sinérgico com acetilcolina, né, e aí depois nós temos um abalo da contração muscular, o que se faz? Primeiro de tudo, para uma condição de hipertermia maligna, que é o que vai acontecer em determinados indivíduos que têm essa doença autossômica dominante e começa a aumentar demais a temperatura, primeiro de tudo, tem que ter a administração do dantroleno para bloquear a liberação de cálcio para o sarcoplasma. E aí, obviamente, a força de contração vai começar a diminuir. E, obviamente, na hipertermia maligna, nós temos um aumento do metabolismo, né? E por decorrência desse aumento de metabolismo e a sinalização lá no hipotálamo, a temperatura do indivíduo começa a aumentar. E a gente toma algumas medidas paliativas, como, por exemplo, resfriamento corpóreo, diminuir a temperatura do corpo do indivíduo, administrar oxigênio e vai controlando principalmente a acidose, né? Com bicarbonato, que é o mais comum. Então, como essa condição que a gente administra determinados fármacos bloqueadores despolarizantes em condição de anestesia, esses fármacos eles duram pouco tempo. Então, vai se fazendo essas medidas até se diminuir os efeitos, tá certo? Para que o indivíduo não tenha problemas futuros aí, alguma causado pela hipertermia maligna. Beleza? Então é isso aí. Foram essas referências que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, peço que deem joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais os senhores fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no nosso canal e participem lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também pode, beleza? Então é isso aí, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.